Lembro, eu era muito criança, né? Eu não tinha muito como fazer um comparativo, mas eu sempre achei muito diferente, né? As missas na igreja católica e os cultos na igreja da minha tia. Minha tia é de uma igreja pentecostal. E aí nos dois mundos, eu falava, por que na igreja da minha tia é assim e na igreja católica é assim? Por que as coisas ali parece que Deus usa a pessoa para falar, para curar, e lá na missa não acontece isso? Então, eu sempre medi isso, e nesse pedido que eu fiz a Deus, eu lembro que eu botei isso em pô, o Deus da minha tia vai... vai fazer o que se falar na igreja, vai fazer. Milagres e prodígios, né? Como é que foi sua conversão? Como é que foi a sua... Então, a minha irmã, essa que ficou doente, ela, em 2011, ela... Não sei se por influência das amigas ou por ela mesma, ela começou a frequentar uma igreja apostólica que tinha atrás da nossa casa. E ela sempre me chamava para ir para os cultos, né? Preocupação, ela sabia o irmão trabalhoso que tinha. Eu nunca ia. Mesmo porque eu tinha um preconceito muito grande com crente, né? Porque é aquilo, né? A gente não tem prova, mas de tantos outros replicar, pastor safado, pastor isso, pastor aquilo, a gente tá maluco, quer ficar perto de crente, é nada, né? Tem base de nada, mas eu tô falando, a gente só replica. E eu não queria, eu lembro que ela ficou um tempo insistindo, e aí teve um evento que ela me chamou pra ir, eu acabei cedendo, fui, e aquele culto mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fui preenchido naquele culto, como eu não tinha sido preenchido naquele show. E eu tava só sentado na cara, eu falei, cara, como é que pode? Meu corpo tá estremecendo, meu coração tá queimando. E aquilo foi doideira, mas ainda não tinha aceitado Jesus. Minha irmã me chamou em alguns outros cultos, eu fui. Depois aceitei Jesus, fiquei ali, minha irmã, infelizmente, ela veio se afastar. E eu continuei por algum tempo nessa igreja. Depois tivemos uns problemas lá e eu saí. Voltei a cantar rap, fiquei muito revoltado com liderança, com pastor. E... passou-se o tempo, eu tava aprontando demais, Deus já tava olhando assim e falou assim, já tá passando do limite. Acho que eu já acordava, Deus falou assim, ó, acordou, desce lá um poderoso anjo lá pra ficar do lado, porque um anjo só dá jeito não. Tá incomodando. tá dando problema. E aí eu lembro que eu conheci uma menina, na verdade ela morava no meu condomínio, e eu era apaixonado por ela, eu via ela passar assim, ela sempre muito arrumada pra ir pra igreja, eu achava ela a coisa mais linda do mundo. E eu, na minha cabeça, eu do jeito que eu sou, todo doido, usando droga, bebendo, agora só me vê bêbado, gritando no meio da rua, vai nem me dar confiança. Aí, a gente pegou amizade ali pelo Facebook, estavam se falando, eu fiquei 3 anos tentando conquistar ela. 3 anos. Ela, não, só amizade, tal, não ia. E acabou que um dia eu obtive uma tática. Eu falei assim, vou fingir que eu sou amigo dela, vou me aproximar dela e na oportunidade a gente dá aquela agarrada que no mundo a gente sabe dar, né? Marcamos, ficamos uma vez conversando e tal, foi acontecendo, o pai dela era da polícia, então o único momento que a gente ia conversar era que ela conseguia fugir era na madrugada, né? Que o pai dela ia pro batalhão. E a gente foi pegando um vínculo, e eu com o meu plano diabólico na cabeça de pegar a menina. E ali a amizade, ela se abrindo e tal. E teve um dia que aconteceu o BGL e tal. E na minha cabeça ia ser só mais um, ia ficar com a menina ali e ir embora, né? Já tava acostumado aquele ritmo do mundo. Só que eu me apaixonei pela menina num nível muito alto. E eu falei pra ela, tô apaixonado. E ela, tá doido? Cara, nesses papos não, vocês são do mundo, eu sei como é que funciona. Pô, olha a tua vida como é que é, olha como é que é a minha e tal. E é engraçado que foi a época que eu mais me aproximei dela, que foi a época que eu parei de beber, do jeito que eu bebia. Porque o tempo que eu tinha pra estar no bar com a galera era o tempo que ela tinha pra poder estar comigo. Então, eu já ficava ali com ela e tal. E eu insistindo, pô, quero te namorar e tal. Ela, para de mentir, quer me iludir e tal. Já sei como é que vocês do mundo fazem e tal. Eu, não, tô gostando mesmo. E tava. E ela não acreditava, vamos morar. Eu lembro que ela falou, vamos morar. Eu falei, vamos. Mas já triste. Eu falei, pô, onde que Deus vai dar a menina dessa pra mim? Minha vida toda errada, toda torta. E a gente foi num culto. Começamos, Deus respondeu através de um pregador. Saímos dali, começamos a namorar. E ela falou, ou tu vai cantar, vai batalhar, ou vai estar comigo. Eu falei, não gosto desse negócio de igreja. De vez em quando eu posso ir pra te agradar aí, mas, não vou parar de fazer minhas coisas, minha vida é minha vida, tua vida é tua vida, ninguém se mexe na vida de ninguém. E aí aconteceu que de vez em quando eu ia, só que ela era de uma igreja, meu amigo, pentecostal nível hardcore. Meu Deus. 30 pandeiros dentro da igreja, várias irmãs do coque, daquele jeitão. Pastor Josué, homem de Deus demais.
O pastor Josué é um cara que... É um pastor que veio da vida militar, né? Então, já viu que o cara é durão. E eu cheguei na igreja, sentei do lado dele, começou o culto, aí tudo bem, daqui a pouco começou aquela grita pra cá, roda pra cá, Horiugi, Hadug, Hakatatug pra lá. Pra que isso? Deus não é surdo, Deus não é maluco. E ela, calma, para, fica quieto. E foi indo, aí eu fui algumas outras vezes, só que eu comecei a gostar. Só que eu não queria dar o braço a torcer. Aí o que eu comecei a fazer? Eu sabia que ela ia no culto da segunda. Eu comecei no culto de quarta que ninguém ia. Falei, tá maluco, ninguém vai saber. E eu lembro que em um desses cultos que eu fui numa segunda que ela não foi. Eu acho que ela foi pra faculdade. E quem tava pregando era o filho do pastor, Alexandre Siqueira. Um grande amigo até hoje. E eu lembro que eu sentado, ele falou pra mim, você, esse menino aí. Enquanto eu tô pregando, eu tô vendo um pergaminho na tua cabeça. E Deus manda te dizer assim, que tu vai ser pregador do evangelho. Come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Na minha cabeça de ímpio, eu falei assim, o cara quer aparecer com o meu nome, fazer graça, deixa ele que lá fora eu vou acertar com ele. Quero ver que ele vai ficar usando o nome de Deus assim e tal. Vou parar com esse cara aí, ficar usando o nome de Deus pra brincar com os outros, rapaz. Sem nem ler Bíblia, nunca peguei a Bíblia na minha vida. O cara vai falar que eu só vou pregar. Dito e feito. Ele veio também, passou um óleo na minha cabeça, no final eu fui lá falar com ele, pô, esse bagulho aí vai acontecer como, rapaz? Eu não sei ler Bíblia, ficar fazendo isso aí pra mexer com a igreja e tal. Aí ele, nem me deu confiança, ele, você vai ver, Deus vai fazer. E virou as costas pra mim e foi embora. Enfim, um culto depois eu aceito Jesus, os anos se passam, só que aceitei, mas estava indo por ir, né? Uhum. Ia, sou crente, mas ainda com meus erros ali, muita coisa para acertar. Foi se passando o tempo, deu 3 anos de relacionamento com essa menina, a gente terminou. E aí, depois desse término, eu caí numa depressão muito grande. Não conseguia mais trabalhar, eu lembro que eu tinha arrumado um emprego num restaurante em Bangu, no Bangu Shopping. E restaurante é aquilo, né? Griteiro pra tudo quanto é lá dentro de cozinha, porque coisa quente passando pra lá e pra cá. Eu não conseguia trabalhar. Eu me sentia mal e eu sentia, tipo, um desejo de pegar a faca de carne e enfiar no meu próprio peito. Assim, nesse nível. E com o passar das semanas, aquilo foi ficando maior. E era um desejo mesmo. Como se fosse um desejo pra uma aptidão sexual, alguma coisa do tipo. Eu queria tirar a minha vida. E eu lembro que no último dia, isso gritou dentro de mim, eu taquei a faca pra longe, saí correndo do restaurante. Acho que eu não voltei lá por um bom tempo nem pra pegar minha carteira de trabalho. E comecei a me isolar, emagreci pra caramba. E aí eu botei na minha cabeça, se tudo que eu vi na igreja durante esse tempo que eu tô lá for verdade, eu quero saber agora. E por incrível que pareça, comecei pro monte e eu só me sentia bem, em estado normal, quando eu ia pro monte. O pessoal falava, procura um psicólogo, não sei o quê, blá, blá. E eu indo pro monte, e eu só ficava bem quando eu tava no monte. Só quando eu tava no monte. Eu lembro que chegou um tempo que eu subia pro monte 6 da manhã, procurava de tarde uma consagração em qualquer lugar, entrava, ficava na consagração, voltava pro monte, ficava lá em cima, só voltava para casa para dormir, porque se eu ficasse em casa, dava aquela agonia, aquela ansiedade, aquela tristeza no coração. E ali eu não tinha amigo, eu não sabia a quem recorrer. E foi isso por muito tempo. E eu lembro uma vez, isso me marcou muito. Uma experiência com Deus poderosa. Eu sei que aqui é um podcast crente, mas eu sei que tem aqueles crentes que é igual o Tomé, só acredita mesmo. Mas vou contar. Eu acordei um dia, sentei na sala para tomar meu café e ouvi uma voz no meu coração falar assim, vai pro monte. Só que tava chovendo, aquela chuva de tempestade de alagar a rua, a gente sabe como é que é aqui no Rio. Alagar, de encher e subir dentro de carro. Não dava para sair de casa. E eu, será que eu tô ficando doido? E aquela voz, levanta e vai pro monte. Eu falei, não sei se é Deus, mas na dúvida eu vou ir. Eu falei, Deus, não sei se é o Senhor, mas se for o Senhor, amanhã, quando o sol melhorar, eu vou. Sentei e continuei vendo televisão daqui a pouco. Vai agora. Aí o cara que eu tô ficando é doido. Meu pai tava na cozinha, né? E eu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Sabe, eu vou. Peguei a bicicleta, quando eu cheguei no portão, aquela voz falou assim, volta e se arruma.
Eu falei, cara, tô ficando maluco da cabeça, eu tô com depressão mesmo, acho que vou procurar um psicólogo. Não é possível. Volta e se arruma. Eu fui pra casa. Entrei, botei a calça, botei sapato e botei uma blusa social branca que eu tinha. Era a única que eu tinha participado de um aniversário de 15 anos, ainda tinha ela. Me arrumei, meu pai vai pra onde? Eu falei, vou pro monte. Ele, nessa chuva? Eu falei, nessa chuva. Peguei a bicicleta e fui. No monte que a gente vai lá perto de casa, Monte do Tingui, você consegue subir uma parte assim andando e uma outra parte a gente para pra orar e depois continua subindo. Eu subi essa parte da praia andando, parei pra orar, só que a chuva tava tão forte que o barranco tava descendo, pedra, tava aquela cascata de água descendo igual a cachoeira. Eu falei, Senhor, não sei se foi isso tu que me mandou vir aqui, mas eu vi, só que não dá pra subir. Eu vou orar aqui e vou descer. Fechei o olho. Quando eu fechei o olho pra orar, pra poder descer, ele, sobe. Eu tô ficando maluco, não é possível. Cara, eu não conseguia subir. Eu comecei a subir aquele monte de 4, rastejando. E aquele lamaçal descendo, batendo nos peitos assim, mano. Eu cheguei lá em cima todo sujo. A lama foi secando, colando, a roupa foi ficando dura. E quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei, cara, tô ficando muito doido, acho que eu tô ficando maluco. Meu pai vai pensar que eu estou doido e minha mãe. Eu vou procurar um psicólogo e tal. E de novo aquela voz dentro de mim. Agora fala. E eu não sei porque quando essa voz falou isso, eu me recordei de muitas coisas da minha infância, da minha pré-adolescência, que me machucaram e que, de alguma forma, me forjaram. Trouxeram muitas fraquezas, limitações. Tipo, hoje quem me vê não diz, mas eu era um cara que eu tinha baixa estima muito grande. Eu achava que todo mundo era melhor que eu não podia ter um bom emprego, que eu não ia poder ter uma boa nota, que eu não era um bom aluno, até pra namorar eu achava que as melhores meninas não poderiam estar comigo, porque existiam caras mais bonitos, mais perfeitos, falavam melhor. Eu sempre me diminuí em tudo. Tanto que eu nunca fui um cara muito bom de estudar, porque eu sempre ficava com medo de tentar fazer uma faculdade, alguma coisa, e não passar e as pessoas rirem de mim. E essa voz falou comigo, fala. E eu comecei a me recordar de muita coisa. Muita coisa que me machucou na minha infância, algumas cenas com meus pais, com meu pai, com alguns amigos, em escola, algumas humilhações que eu passei. E eu fui falando pra Deus, isso. E eu fiquei ali 2 horas, até chegar o momento ali do término, que foi o que me machucou, que eu queria realmente falar, era do término. Só que eu contei pra Deus a minha vida toda. Quando eu terminei de falar, a chuva parou na hora. Queiram acreditar ou não, a chuva parou na hora. E a voz falou comigo, essa chuva era o estado do seu ser. E o céu começou a abrir, limpar. A voz falou comigo assim, pode descer porque você está curado hoje. Eu desci daquele monte sem depressão, eu desci daquele monte me amando, me entendendo, me aceitando, sabendo as minhas qualidades, e eu nunca mais fui o mesmo. Eu tinha marcado para ir no psicólogo, fui por causa que minha mãe insistiu, alguns amigos pediram para mim ir, e eu marquei com a psicóloga para conversar. E por incrível que pareça, a psicóloga ela me falou tudo que Deus já tinha me falado naquele dia. Aí eu entendi que eu não precisava de psicólogo, eu precisava de Deus. Eu não estou falando aqui, gente, que depressão é um problema só espiritual. Mas sim, boa parte dele é espiritual, sim. Não estou falando que você não tem que se cuidar e no psicólogo, não. Estou falando uma experiência própria, tá? Pelo amor de Deus. E